Clarice Lispector, entre a poesia e a prosa. Conteúdo livre para toda a família. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Rádio Sou Vida 87,5 FM. Eu sou a Alba Brito, atriz e musicista, e juntinho comigo está a querida atriz e contadora de histórias, Gisele Panza. Bem-vinda, Gisele! Obrigada, Alba! Que alegria, gente, estar aqui com vocês, junto aqui nessa rádio mais que especial para todas nós. Obrigada, Rádio Sou Vida, pelo convite. E quero dizer que conversar sobre a vida e obra de Clarice Lispector é, sem dúvida, um grande presente. Bom, inicio afirmando aqui que a Clarice Lispector é considerada uma das maiores escritoras do século XX, tanto no Brasil quanto no mundo, e eu sempre fico impressionada com a capacidade que a Clarice tem de tocar nas profundezas da alma humana, com palavras tão simples, mas tão poderosas. É isso. É o simples que não é frágil, né? É a arte da comunicação direta, ainda que super convidativa e imagética. Clarice, minha gente, era mesmo muito especial. Ou melhor, Clarice é, porque pessoas como ela não morrem, seguem vivas eternamente através das suas obras. Ela tinha um jeito único de transformar a vida cotidiana em reflexões profundas sobre a existência, amor e a própria natureza humana. Uma verdadeira revolução na literatura. Pois eu acho que a gente podia começar pela biografia dela. Simbora! Bom, a Clarice nasceu na Ucrânia em 1920, numa pequena vila chamada Tchatchelnik. Bom, ela era filha de pais judeus que enfrentaram muitas dificuldades durante a Guerra Civil Russa. E em 1922, quando ela tinha apenas 2 aninhos, a família imigrou para o Brasil, fugindo da perseguição antissemita. Quando chegaram ao Brasil, se estabeleceram primeiro em Maceió e depois em Recife. E foi lá, em Recife, que Clarice passou boa parte da sua infância e descobriu a sua paixão pela leitura e pela escrita. E que paixão! Ainda jovenzinha, ela começou a escrever pequenos contos e a se interessar profundamente pela linguagem. Mais tarde, já no Rio de Janeiro, ela ingressou na Faculdade Nacional de Direito. Mas sua verdadeira vocação, vocês sabem, né? Sempre foi a literatura. Era com papel e uma caneta na mão que Clarice Lispector se encontrava e também se perdia. E foi em 1944 que ela publicou seu primeiro romance, intitulado Perto do Coração Selvagem. Adoro. É, maravilhoso. E que já mostrava toda a sua genialidade, né? Uhum. Esse livro marcou o início de uma carreira brilhante, cheia de prêmios e de reconhecimento. Licença, Gisele, vou ter que dizer aqui que uma das coisas que mais me encanta na obra da Clarice é como ela mistura poesia e prosa. Já percebeu isso? Sim, maravilhoso. Gente, a gente percebe isso claramente em livros como A Paixão Segundo GH, A Hora da Estrela. A Hora da Estrela. Ela tinha uma habilidade incrível de transformar experiências simples em algo transcendental. Em A Hora da Estrela, por exemplo, né, que é uma história narrada por Rodrigo S.M., que é um narrador personagem, que é um escritor à espera da morte, enfim. Ele é uma das peças-chave do livro, gente. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e também os de Macabeia. Macabeia é a protagonista dessa obra. É a história da Macabeia, que é uma jovem nordestina, né? Gente, a história da Macabeia é narrada com tanta delicadeza que você sente cada angústia dela. Não tem como você não se angustiar enquanto lê. Eu me emociono com essa obra de um jeito que, olha, eu nem sei explicar. Eu posso ler um trecho? Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada e em cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. Que trecho, hein, Alba? Nossa. Pou. Ainda nessa obra, na A Hora da Estrela, a Clarice projeta nas personagens e no narrador as suas angústias e o seu medo um pouco antes da própria Clarice falecer. Isso, claro, que ela deixa marcada a sua singularidade como escritora, né, que é o aprofundamento psicológico das personagens. E eu me lembrei de mais um trecho dessa obra que eu queria compartilhar com vocês aqui da Rádio Sou Vida 87,5 FM.
O trecho a seguir também exprime essas angústias da Clarice refletidas na personagem Macabeia. Aí Macabeia disse uma frase que nenhum dos transeuntes entendeu. Disse bem pronunciado e claro: quanto ao futuro. Terá tido ela saudade do futuro? Ou sua música antiga de palavras e palavras? Sim, é assim. Nesta hora exata, Macabeia sente um fundo enjoo de estômago e quase vomitou. Queria vomitar o que não é corpo, vomitar algo luminoso, estrela de 1000 pontas. O que é que eu estou vendo agora que me assusta? Vejo que ela vomitou um pouco de sangue, vasto espasmo. Enfim, o âmago tocando no âmago. Vitória! E então, de súbito, grito estertorado de uma gaivota. De repente, a águia voraz, erguendo-se para os altos ares, a ovelha tenra. O macio gato estraçalhando um rato sujo e qualquer. A vida come a vida. Que obra incrível! Obrigada, Clarice. Onde quer que você esteja, muito obrigada por tudo que você fez e deixou aqui pra gente. Bom, ao mesmo tempo que ela mostra suas próprias angústias, ela também dialoga profundamente com a gente, misturando tudo numa obra-prima eternizada que atravessa e que continuará atravessando os tempos. A obra da Clarice é imortal e ela é imortal. E o que dizer da obra Água Viva? Amo. É praticamente um poema em forma de romance. É uma celebração de vida e do momento presente. Exato, e essa obra fala do momento presente, do agora e de como nós nos recriamos a cada instante. Eu trouxe um trecho aqui dessa obra. Eu adoro quando você lê trechos. O presente me foge, a atualidade me escapa. A atualidade sou eu sempre no já. Eu tenho um trecho também. Então vai. E eis que sinto que em breve nos separaremos. Minha verdade espantada é que eu sempre estive só de ti e não sabia. Agora sei. Sou só. Eu e minha liberdade que não sei usar. Grande responsabilidade da solidão. Quem não é perdido não conhece a liberdade e não a ama. Quanto a mim, assumo a minha solidão, que às vezes se extasia como diante de fogos de artifício. Sou só e tenho que viver uma certa glória íntima que na solidão pode se tornar dor. E a dor, silêncio. Shhh. Guardo seu nome em segredo. Preciso de segredos para viver. Bom, Clarice escreveu muito para o público adulto, mas a gente não pode esquecer também que ela também escreveu literatura infantil. Muitas obras especialmente para esse público. Como, por exemplo, O Mistério do Coelho Pensante. E com essas obras infantis, ela mostra mais uma vez a sua versatilidade como escritora. E aqui, neste projeto da Rádio Soul Vida 87,5 FM, vai ter vários contos especialmente gravados para as crianças. Então, fiquem atentas e atentos em todas as redes sociais da Rádio Soul Vida 87,5 FM e apresentem esse universo literário da Clarice Lispector para as suas crianças. Então, estão maravilhosas as histórias, né? Maravilhosa, gente. A gente tá torcendo para que vocês gostem também. A gente também não pode deixar de falar, Alba, dos poemas da Clarice, não é? Por favor. E o poema mais famoso é o Não Te Amo Mais. Você quer ler? Pode ler. Posso ler? Não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que não foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer jamais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci e jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Agora eu quero fazer uma brincadeira com você, Alba, que muita gente faz isso. Vamos lá. Eu gostaria de te pedir para ler esse poema ao contrário, de trás para frente. Tá. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo e jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais.
muito maravilhoso, tal como as relações românticas, né, também, que a gente às vezes quer dizer uma coisa e diz outra. Gente, muito contraditório e realmente muito humano. Tá na essência humana essa contradição. Isso me fez lembrar de outro poema que nos mostra essa Clarice atenta para sua própria humanidade, contraditória e transitória. O poema se chama Eu. Eu amo esse. Quer ler? Posso ler? Vai. Sou composta por urgências. Minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Entupo-me de ausências, esvazio-me de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Pouco não me serve, médio não me satisfaz. Metades nunca foram meu forte. Todos os grandes e pequenos momentos, feitos com amor e com carinho, são para mim recordações eternas. Palavras até me conquistam, temporariamente, mas atitudes me perdem ou me ganham para sempre. Suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca ou não toca. Agora, Alba, como você descreveria o estilo literário da Clarice? Difícil descrever ou definir o estilo dela, viu? Em muitas obras me sinto como eu posso dizer? Como uma amiga dela, ouvindo as histórias íntimas, os pensamentos entrecortados, natural e humana. A sensação que eu tenho é que ao abrir um livro da Clarice, a gente é transportado para um mundo onde tudo é possível. E eu me vejo, enquanto leitora, respondendo muitas vezes em voz alta às provocações da escritora. Sabe assim? Mas se é preciso descrever mesmo, eu diria, um estilo anárquico, totalmente despido de regras e que convida a liberdade real do encontro entre a obra e o leitor. Além de ser uma baita mestre em explorar as emoções humanas, muitas vezes usando metáforas e uma linguagem quase musical. Eu concordo, viu? Concordo. E ela não se preocupava tanto com a narrativa linear. Era mais sobre o que os personagens sentiam do que sobre o que eles faziam, né? E é por isso que os seus textos são tão universais, né? Apesar de serem profundamente pessoais, eles falam, dialogam com todos nós. A Clarice sempre dizia que escrevia para se entender, mas eu acho que acabou ajudando todos nós a nos entendermos um pouco melhor. E tenho certeza absoluta disso. Quantas vezes, enquanto lia Clarice, me balançando na rede, pendurada na minha sala, eu me vi embarcando para dentro de mim. Uau! Também já experimentei essa sensação, Gisele, muitas vezes. Deve ser também por isso que a sua obra continua sendo tão relevante, mesmo décadas após a sua morte. Não tenho dúvida disso, com toda certeza. Tanto que a sua obra teve um grande impacto no mundo todo, né? Internacional, sendo traduzida para diversas línguas, ciências, tanto pela sua abordagem literária inovadora, quanto pelas temáticas universais que aborda. Sim, e a sua escrita transcende fronteiras culturais e continua a ser fonte de inspiração para escritores contemporâneos e para leitores ao redor do mundo. Ouvintes, leiam Clarice Lispector. Leiam Clarice Lispector, gente. Leiam, deem-se esse presente. Vale cada minuto. Vale muito a experiência. Eu indico que vocês acompanhem mais este potente projeto da Rádio Solvida 87,5 FM e permitam-se conhecer mais sobre a vida dessa grande mulher e artista. Gisele Panza, obrigada por você estar aqui com a gente nesse podcast. Foi uma alegria te receber por aqui, esse podcast, os podcasts dos projetos da Rádio Solvida, que tanto, né, já tiveram outras pessoas maravilhosas aqui trocando essa ideia comigo. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada, Alba, eu amei o convite. Obrigada a você, ouvinte, também que ficou aqui com a gente, não é mesmo? Muito obrigada a você, ouvinte, que ficou aqui com a gente nessa troca de ideia, nesse bate-papo. Curtam as redes sociais da Rádio Solvida 87,5 FM. Mostrem as contações de histórias, as mediações de leitura, os contos da Clarice especialmente produzidos para as crianças. Mostrem às crianças, vamos expor às crianças as coisas boas e bacanas, porque tem muita coisa boa. Tem que fazer chegar. E por isso, os projetos da Rádio Solvida 87,5 FM são tão potentes e tão maravilhosos, né? Que fazem essa ponte aí, que fazem a coisa chegar aonde precisa chegar, que é em vocês, no coração de vocês. Clarice, prosa e poesia fica por aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigada.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.